Fica à vontade. Boa tarde, trabalhadores da Citelum. Eu sou Raimundo Pinheiro, eu sou médico do trabalho e sou coordenador do programa de controle médico da Citelum. Meu estado de origem é aqui na Bahia e eu vou falar aqui para vocês das condições de saúde que foram detectadas nos exames periódicos dos trabalhadores da Citelum no ano de 2018. Só que, para a gente entender o que foi encontrado nos exames médicos dos trabalhadores desta empresa, a gente tem que saber e conhecer o que acontece no mundo e o que acontece no Brasil em termos de saúde. Para este ano que nós estamos vivendo, em 2019, a Organização Mundial de Saúde estabeleceu uma previsão em termos de ameaças à saúde da humanidade como um todo, que poderiam ocorrer neste ano de 2019. O primeiro bloco de ocorrências do que pode ocorrer são as doenças infecciosas. Então, existe uma possibilidade de acontecer uma pandemia, que é uma epidemia mundial de ebola, gripe, dengue ou HIV. Essa é uma grande ameaça para a humanidade. Também as campanhas antivacinas que se observam hoje no mundo é uma grande ameaça para a humanidade. Uma outra ameaça é a poluição e o aquecimento global. Ambas essas ocorrências, poluição e aquecimento global, podem aumentar o grau de exposição a agentes infecciosos à população. Então, o que fazer com o lixo, por exemplo, produzido por nós humanos, é um grande problema para esse ano de 2019. Então, esse destino dado ao lixo, junto com o aquecimento global, pode ser uma bomba no sentido de explosão, de contribuição para esta pandemia. E, por outro lado, as condições vulneráveis, tais como fome, seca e conflitos. Os exemplos de conflitos no caso de Venezuela, nosso vizinho, a fome e sede, que pode ser citados como exemplo o continente africano. E tudo, como o mundo hoje é uma aldeia global, numa situação dessa, mesmo em um país ou em um continente, pode se alastrar rapidamente para o mundo inteiro. E por último, as estruturas de saúde precárias que ocorrem, até mesmo no Brasil, em algumas situações. O que é que a gente chama de estrutura de saúde precária? O acesso à assistência à saúde. Só para citar um exemplo no Brasil desses potenciais que eu estou citando, eu cito o caso do sarampo, que em 2019, só em 2019, de janeiro a março, foram 10 mil casos de sarampo, ocorrendo 12 óbitos devido a essa doença. O Brasil era um país livre de sarampo há 3 anos. Há 3 anos que não tinha um caso de sarampo. As campanhas anti-vacina que vem surgindo no mundo inteiro, surgiu nos Estados Unidos, foi para a Europa e agora no Brasil, é o grande responsável por esses 10 mil casos de sarampo e por esses 12 óbitos de crianças devido a sarampo. A não vacinação de um filho hoje contra sarampo é um crime que se comete contra nossos filhos. Um outro exemplo é a meningite, que o Brasil começou agora, esse mês, a campanha de vacinação da meningite. A meningite esse ano a meningite meningocócica, para cada 100 casos de doença ocorrem 20 mortes.
E entre os 80 sobreviventes, 15% ficam surdos bilateralmente o resto da vida, ou cegos, além de complicações neurológicas. Então, a meningite neurológica, a meningite meningocócica, é uma doença de alta mortalidade, 20%, e de alta morbidade causadora de sequela. A não vacinação da meningite é uma irresponsabilidade para com nós. Quem tem que vacinar? A população-alvo, os trabalhadores da área da saúde, os idosos, adolescentes, etc. A chikungunya, a zika vírus, ou melhor, em 2019 foram 630 casos. Existem no Brasil 2.782 crianças com microcefalia, ou seja, com retardo mental em decorrência de zika vírus. Então, esses são apenas alguns exemplos para citar, ou melhor, reforçar a previsão do OMS de que algumas dessas doenças que estão localizadas ainda podem causar uma grande pandemia mundial. A outra previsão que a OMS faz são em relação às doenças crônicas, que são o AVC, o infarto do miocárdio, a obesidade, que são doenças também que hoje são responsáveis por 70% dos óbitos no mundo. 70% das mortes no mundo são decorrentes dessas doenças crônicas, segundo a OMS. No Brasil, o Ministério da Saúde, através de um programa intitulado Vigitel, que significa Vigilância por Telefone, onde foram entrevistados 52 mil domicílios, ou 52 mil pessoas, na verdade não são pessoas, são domicílios, constatou-se algumas alterações do tipo: houve um aumento de 61% nos casos de diabetes no Brasil. Houve um aumento de 14% nos casos de hipertensão. Isso nos últimos 10 anos. Então, em 2016, que foi o ano que a Vigitel fez essa pesquisa, 2016 em relação a 2006, aumentou 61% dos casos de diabetes e aumentou 14% dos casos de hipertensão arterial. Metade da população brasileira, 50% da população brasileira, 54% da população brasileira está acima do peso. E 18,9%, ou seja, praticamente 19% tem obesidade, que é de grau 1, 2 ou 3. Tem algumas notícias, são boas, por exemplo, houve uma estabilidade no consumo abusivo de álcool de 2006 para 2016. E houve um aumento no consumo regular de frutas e uma redução no consumo de refrigerantes e sucos artificiais. Essa é uma boa notícia, em relação aos hábitos da população brasileira. Então, tendo eu falado das previsões do que pode acontecer com a saúde mundial e das estatísticas da saúde brasileira, eu vou agora me ater à saúde da população dos empregados do grupo Citelum. Em 2018, nós fizemos 563 periódicos. São 563 trabalhadores da Citelum se submeteram a periódico. Eu tenho aqui na Citelum 45 trabalhadores que são pré-diabéticos. São 45 trabalhadores que têm potencial de ser diabético. Tem o que fazer? Tem. Atividade física e correção do hábito alimentar traz esses 45 empregados com o potencial de ser diabético para o grupo de pacientes normais. Outros 217 empregados, entre os 553, têm sobrepeso. Um potencial de se tornar hipertenso, com tensão arterial no limite entre o normal e alterado, eu tenho 106 empregados. E sedentários, pessoas que não fazem nenhuma atividade física, eu tenho 325 empregados. Existe o que fazer? Existe. Mais uma vez, atividade física, que significa fazer
pelo menos em 150 minutos durante a semana, o que daria 30 minutos a cada 5 dias, de qualquer prática de atividade física, qualquer uma, pode ser a de sua predileção. Portanto, que você gaste 150 minutos do seu tempo livre praticando alguma atividade física. O que eu acabei de falar, ou seja, pré-diabéticos, sedentários, isso significa desvio de saúde. São pessoas que não estão doentes ou não têm doenças, mas que não corrigindo esses desvios podem vir a ficar doentes. E aí eu falo das pessoas que já têm uma doença instalada. Ou seja, vou falar de pessoas não, vou falar de grupo de pessoas, que eu não cito nomes, vou falar de grupo de pessoas que em 2018, no periódico de 2018, foi detectado uma doença instalada. São pessoas que precisam de tratamento médico. Então nós temos hoje na CTLU 13 empregados com hipertensão arterial. Hipertensão arterial é uma doença que quando instalada, há necessidade de acompanhamento médico e de uso de medicamento contínuo. Não é como se tratar uma infecção, que você toma um antibiótico durante 7 dias e suspende. É uso contínuo de medicação. Então são 3 empregados nesta situação. Eu tenho 15 pessoas que são tabagistas, que fumam cigarro ainda em pleno século XXI. Eu tenho aqui dentro hoje 15 pessoas tabagistas e que fumam cigarro. O cigarro hoje tem correlação com o câncer de pulmão, é o único câncer evitável que existe hoje no mundo, é o câncer de pulmão. Tanto para quem fuma como para quem convive com fumante. É bom ressaltar que o grupo predisposto a ter câncer de pulmão são os fumantes e as pessoas que convivem com fumantes, que significam pai, mãe, esposa e filhos ou vizinhos. Tem diabetes instalado na CIT1, eu tenho 22 empregados diabéticos. 5 já eram diabéticos e 17 apareceram diabéticos que em 2018 foram detectados no exame periódico de 2018. Então, por isso aí nós vimos a importância do periódico. Ou seja, eu tenho 22 empregados que têm diabetes. 5 já sabiam o que era e disse ao médico no periódico que eu sou diabético. E 17 não sabiam e passaram a saber no exame periódico de 2017 e 18, desculpa. E por último, desses 22 diabéticos, 8 estão descompensados. Ou seja, 8 empregados que são diabéticos estão com glicemia acima de 170, quando o normal é 99. Então, ou eles não estão usando medicamento, ou o medicamento que estão usando, ou as doses não são adequadas. São pessoas que têm diabetes descompensado. O que é diabetes descompensado? São diabetes que você pode, a qualquer momento, entrar em um coma diabético, ou evoluir para cegueira, por lesão de retina, ou para insuficiência renal crônica por lesão renal. Então, os diabéticos hipertensos são pessoas que precisam de tratamento médico contínuo, de visita médica periódica, no mínimo a cada 6 meses, e do uso de medicação em uso contínuo, sem suspensão ou sem intercalamento de períodos sem usar o medicamento. E por último, eu tenho dos 13 hipertensos, eu tenho 3 empregados que a hipertensão está descompensada. Ou seja, o empregado tem a tensão, aquele valor menor que se chama tensão diastólica, acima de 110. Então são empregados que podem a qualquer momento ter um AVC ou uma isquemia cerebral. E esses empregados, uma vez fazendo uso do medicamento ou fazendo uso da dose adequada do medicamento, esse risco desaparece. Então, a hipertensão e o diabetes, não é problema você ter hipertensão ou diabetes. O problema é você não se tratar. O hipertenso e o diabético, em uso de medicamento, o risco dele vem para 0. Não há problema nenhum. O risco dele se torna igualzinho ao de um não hipertenso e um não diabético. Agora, tem que fazer o tratamento. E tem um caso apenas de obesidade mórbida, que é a obesidade cujo índice de massa corpórea é acima
de 40 quilos por metro quadrado e que precisa também de tratamento médico. Eu me coloco à disposição, se algum de vocês que estão me ouvindo se identificaram como pertencente a um desses grupos de doença instalada e quiser tirar alguma dúvida, eu me coloco à sua disposição, seja através de um contato presencial, seja através de um contato telefônico, ou seja através de meu e-mail. O recurso humano do RH da CTLU está por mim autorizado a fornecer o número do meu celular ou o meu e-mail, caso algum de vocês queira fazer tirar alguma dúvida a respeito de alguma questão pessoal de vocês. Não pode ser tratamento médico, porque não há como fazer tratamento médico de forma não presencial, mas eu posso orientar sim que especialidade procurar ou alguma dúvida específica que vocês tenham. Muito obrigado por sua atenção e saúde para todos. Um abraço.